Meu nome é Maria Osilda, conhecida por Rosa. Eu moro aqui na Reseque do Riozinho da Liberdade. Realmente, Reseque Extrativismo Riozinho da Liberdade, né? Comunidade Morro da Pedra. Eu tenho 61 anos. E meu nome se chama Maria de Nazaré Santana da Costa. Meu nome é Maria Tati Costa Vieira, eu tenho 22 anos e eu moro na Resex desde que eu nasci. Então, o meu nome é Maria Renilda Santana da Costa, mas o povo me chama de Branca, né? Eu tenho 52 anos e moro na reserva desde quando nasci. Meu nome é Maria José da Costa Monteiro, eu tenho 33 anos e eu acho que eu não estou bem lembrado, mas eu nasci e me criei aqui na reserva. Meu nome é Claudemir de Oliveira, tenho 57 anos, aqui na reserva estou com 28 anos. Meu nome é Erlande, tenho 45 anos. Esses 45 anos que eu tenho é os anos que eu moro aqui na reserva do Rio Liberdade. Nasci e me criei aqui nessa comunidade. Meu nome é Lorival Monteiro, eu estou com 77 anos. Sim, desde quando eu me entendi de gente na Reseque, né? Na época não era Reseque, né? A gente era tinha uma dificuldade muito grande para a gente, né? A gente morava aqui dentro do... Só que a mesma Reseque, morava aqui dentro do Igarapé Monteiro, lá era muito difícil. A gente vai dessa aqui mais para baixo, só que aqui a gente nasceu e se criou-se, né? Fomos morar lá dentro do Igarapé Monteiro, passamos um tempo lá, voltamos para cá de novo. E a mudança dessa época para cá, teve muitas mudanças melhor, né? Que a gente... É mais fácil da gente conseguir as coisas, é mais fácil da gente carregar uma farinha, levar para a ponte, né? Realmente para vender, para a gente poder comprar a sua alimentação, né? Porque antes era muito difícil mesmo, mas hoje à vista daquela época para trás, hoje está uma maravilha. Várias facilidades aqui dentro da Reseque, né? Muitas coisas mudou, melhorou para nós. Aí uns anos aí para trás, ninguém tinha o meio de comunicação, que nem hoje nós temos aqui, essa internet, né? Nós temos, aí 5 anos, 6 anos atrás, o meio de comunicação era nos rádios, né? A gente quiser saber alguma notícia da família, tem que ser pro rádio. E hoje em dia não, hoje daqui tu se comunica lá no Rio Grande do Sul, em qualquer canto do país, né, se comunica com alguém da tua família. Era borracha, antes era borracha. O meu pai cortava a seringa, ele cortava, a gente ajudava ele a colher, né? Às vezes, quando veio o tempo de chuva, a gente saía para ajudar ele a colher. E depois que acabou a seringa, aí passou para a agricultura, né? Sempre para a agricultura. Só que a gente também sempre trabalhou na agricultura, né? Mas aí é que nem assim, tinha a borracha e tinha a agricultura, né? Então, se acabou a borracha, aí ficou a agricultura. Sim, a gente aprendeu, meu pai ia cortar seringa, a gente ia junto, ele mandava, tinha uma voltinha assim perto de casa, né? Aí eu raspava a madeira, eu dividia, eu cortava, eu fazia minha borrachazinha, né? Para vender, para comprar as coisas para mim. Porque ele não tinha, só tinha um filho homem, o resto tudo era mulher, aí a gente tinha que se virar para ajudar ele. Aí ele cortava, nós cortávamos a voltazinha, eu fazia minha borrachinha, comprava minhas coisas, né, para ajudar ele. Hoje, nós aprendemos muito na agricultura através do meu pai, da minha mãe, né. Aí, meu pai ia pro roçado, a gente ia junto, né, ajudava ele. Aí a gente ia tomando aqueles pagus, ia tomando aqueles finos. Ele ia para mata e nós ia pro roçado, né, porque só era nós, nosso irmão era meio pequeno aí também, né. Aí nós brocava, nós tombava. Encoivarava roçado, plantava, limpava a roça, arrancava mandioca, torrava farinha, tudo a gente fazia. E era na roda, na época, né? Não existia motor. Puxava e fazia sua farinha para comer, que antes ninguém vendia, né? Como era que a gente fazia na seringa, né? E como era que a gente fazia hoje para trabalhar na agricultura, né? A gente está cansado de conversar com
os jovens, né, explicando para eles como era que era, a gente trabalhava, começou a trabalhar na agricultura, né. Eu tenho muito orgulho da minha terra, né, que é onde eu nasci, me criei, eu amo a minha terra e eu acredito que daqui eu não vou sair, né, só se for lá para debaixo da terra. Eu tenho muito orgulho da minha terra. Rapaz, tem muita dificuldade ainda, né. Na verdade, sobre a agricultura, aqui a situação aqui, que vocês estão vendo aí, né, não tem como ninguém fazer um produto de boa qualidade, né. Tem que continuar até o final, né, porque hoje é da onde a gente tira da reseca é a produção de farinha, né, banana, e aqui mais é a farinha e a banana. Viver aqui para mim é uma liberdade, é uma tranquilidade, né? É uma vida. Se falar de viver, para mim aqui, como eu viver, para mim olha aqui a nossa floresta, para mim eu vivo numa riqueza. Isso aí também eu aprendi mais não com meus pais, mas com meus parentes, meus tios, né? Meus avós, eu aprendi com eles, né? Eu ia vendo o procedimento deles e fui aprendendo. E hoje vivo aqui na agricultura, né? Lutando também. Plantando a roça, banana. E aqui a agricultura que a gente a gente foca mais é a roça, né? Produção de farinha. E aqui os que estão aqui na comunidade que vem aqui, tudo, eles vivem mais assim da agricultura, né? Como é os sobrinhos, os pais, a mãe, tudo vive da agricultura. É porque o que a gente vê, né? Um dia pode ser perdida. E aí o que é que acontece? Já essa juventude que ele não quer saber, não quer aprender o ritmo da agricultura, e aí quando passar outro meio, como é que vão sobreviver? É a mesma coisa no tempo da borracha. Quando foi no tempo da borracha, que todo mundo passou para a agricultura, aí muita gente ficou perdido, né? O jovem não sabia cortar uma seringa, né, para ajudar os pais e para se manter. E a mesma coisa da agricultura também. Se a pessoa não se dedicar a fazer, se chegar a sair da farinha, como é que vai sobreviver? Né? Como é que vai manter? Eu tiro a minha alimentação, eu tiro a minha pesca, tiro a caça, né, sem precisar de tirar o dinheiro do bolso, né? Aí é por isso que eu acho bom aqui na reserva. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a remédios caseiros de plantas. Eu aprendi rezas antigas. Eu sei de um monte de oração. A cultura também, aprendi muita coisa. Em relação aqui à cultura que na Semana Santa, por exemplo, que a pessoa que tem Maria não pode tomar banho. A mãe passou a minha vida toda falando isso. E é muito importante, eu acho que é muito importante para a reserva a gente ter uma cultura assim. Quando eu ajudei a fazer a entrevista para o livro, A Voz da Liberdade, eu percebi que muitos jovens não sabiam em relação aos seus ancestrais, algumas coisas, né? E eu acho que isso é bastante importante até para daqui para frente os nossos antepassados, nós contar um pouco dessa história para nossos filhos. Daqui para frente eu acho muito importante. Até porque é muito importante, né, que nós saibamos alguma coisa dos nossos ancestrais para melhorar daqui para frente algumas coisas também. Porque precisa muito melhorar, muito mesmo. E a gente tem que aprender com nossos ancestrais. Eu, por exemplo, eu aprendi a fazer tarrafa com a mãe, com meu tio. Eles me ensinaram e eu ficava prestando atenção como era que fazia, que era para mim aprender. Agora eu sei muita coisa. Eu acho importante, muito mesmo. Remédios caseiros, fazer tarrafa, a plantação de produtos. Porque tem muito conhecimento na plantação de produtos, tem que ter o tempo certo, essas coisas assim, o tempo certo de colher, o ensinamento dos filhos, acho muito importante também. Aqui na Resex a gente planta, a gente colhe na hora que quer. Eu acho muito legal mesmo. Eu acho que eu não tenho plano de sair daqui não. Nós temos da
da mata, o rio, né? Ali passa o rio, aqui passa um garapé, ali tem uma floresta que tem do açaí, o buriti, o patoá, então nós vivemos numa área rica. O que está faltando para a gente ter mais uma alegria e fazer mais com que a gente vive nela, né? Ter mais um prazer de viver na reserva extrativista, é ter um fortalecimento da cadeia produtiva do extrativismo. Cuidar tudo daquilo que a gente tira lá da mata para subsistência. A nossa cultura antes, o meu pai e a minha mãe, que a minha mãe era benzedeira, a minha mãe, ela cuidava muito de plantas medicinais. E aí, quando as pessoas adoeciam, nós que era criança na época, assim, mas eu lembro muito bem, os meus filhos, era que a minha mãe cuidava muito de chá, né, fazer chá de plantas medicinais. Tanto aqui plantava ao redor dos nossos terreiros, como na floresta, tirava da floresta para fazer chá, para a gente cuidar da saúde, né? Uma outra coisa da cultura era frequentar a igreja católica, né? A cultura que a gente tinha dentro da própria comunidade também ali, era que quando uma mulher estava para ganhar o bebê dela, né, da luz de uma criança, não levaria para o hospital. Era chamado a parteira para ir lá fazer o parto. Então, ali é uma coisa tradicional que a gente foi passando de pai para filho, né? E, inclusive, para quem não sabe, eu também sou parteira, né? Já peguei, eu acho que uns meninos aí, mas também sou parteira. E aprendi muito a trabalhar. E isso ainda existe, essa cultura na nossa comunidade aqui, na nossa família. Se está sentindo uma dor de barriga, vai lá, faz um chá. Está sentindo uma dor de dente, vai lá, né? Manda rezar, né? Uma dor de cabeça, chama alguém para rezar. Então, essa cultura ainda não acabou, né? Se os jovens podem manter, eles podem. Sim, eu vejo que eles têm a capacidade de manter. Mas é preciso chamar para perto, colocar as atividades, fazer palestra, colocar as políticas públicas, informando. Assim, nós pais, eu passo muito para meus filhos isso, do que a gente passou, a vivência que a gente viveu com a minha mãe, com meu pai, qual o remédio que eles passavam para a gente, né? Para a gente segurar essa cultura, para ir passando de pai para filho, de filho, né? E neto, né? Que hoje, assim, quando eu cheguei a uma certa idade que, quando perdi meu pai e minha mãe, os meus filhos não chegaram a aprender aquilo que a minha mãe me ensinou. Mas aí eu vou passando para eles. Se ele passar para os filhos dele, eles vão continuar levando essa cultura em frente, né? Continuar com essa permanência na cultura, dessa cultura que a gente tinha, essa tradição da própria comunidade, né? E para isso a gente precisa ter as políticas públicas, precisa implantar projetos, precisa mostrar que o que eles são capazes de continuar o que o meu pai era capaz, a minha mãe, o meu avô, né? Fazer né, aquele trabalho, o desenvolvimento do trabalho dentro da própria comunidade. E a cultura também, a agricultura também é muito bom, mas de que forma? Mostrar para eles, né, colocar uma política pública que eu acabei de falar, para que eles entendam como agir, como usar a sua agricultura familiar, mantendo a floresta em pé, ou diminuir mais a questão do desmate, cuidar das plantas que estão lá trabalhando para a gente, como eu digo, o cocão, o buriti, o açaí, esses são as plantas que trabalham para a gente, a copaíba, que trabalha para a gente, que todo ano você pode ir na nossa floresta e fazer isso, e é uma agricultura familiar, só que ela é em forma de extrativismo, né? Se tiver o fortalecimento da cadeia produtiva do extrativismo, eu acredito um incentivo melhor para que os jovens possam continuar com essa cultura da nossa vivência de antes. Com certeza eles vão continuar. É um incentivo que eles podem continuar com essa cultura. Olha, tem outros meios de passar, através de grupos, através de formação. No caso, colocar um curso para esses jovens, para eles possam entender.
Mas, e assim, quando a minha avó era viva, ela tinha aqueles trabalho que sempre para ajudar as pessoas, né? Tipo, as pessoas chegavam doentes, saía bom. Aí isso ela passou um pouco para mim. Mas não foi tudo, foi só um pouco, né? Aí é isso que eu. Aí quando chegava aí, lá, ela fazia aquela bezia, aí as pessoas saía bom. Aí é só isso que eu sei falar do trabalho. Aí ela, os pessoal, Ave Maria, dava muita gente, vinha gente de tudo quanto era canto, porque às vezes os médicos não descobriam a doença, vinha para ela e ela colocava as pessoas boas, né? Aqui e acolá, só que não é tudo do que ela fazia, só um pouco, né? Eu não fiz tudo não, porque ela foi o tempo que ela morreu, não deu tempo, né? Ensinar tudo. Tem planta. Só que eu não tenho aqui, porque aqui não tem como plantar, que a gente planta o bicho fora. Mas ali na minha sogra tem. Tem tipi, tem pião roxo, tem a favaca, tem hortelã, tudo tem. Tem aquele saratudo que chamam, que ele dá um chá bem rosinho. Rapaz, e os meus filhos mesmo, acho que eles não. Porque com a agricultura eles vão. Mas tipo, com esse tipo de outra coisa eles não. Porque pouco se interessa, né? Hoje em dia os filhos não se interessam mais em o que a mãe deixa, o que os pais deixam, né? Tem muito remédio na mata que eu não sei nem o nome, mas é bom para as pessoas saberem, né? Porque aí um bocado meu esposo sabe, mas aquele rapaz que estava, agora da mata eu não sei muito bem não, só sei desses que plantam em casa mesmo. É conversando, é ensinando, meu filho tem que ser assim, às vezes nós vamos plantar um fio de banana, é assim, a gente cava, né? E planta. E aí dou para um plantar, dou para o outro, que é para ir aprendendo as coisas daqui, né? Então eu quero dizer para eles, né, que eles trabalhem na Resec, porque aqui é um lugar bom para a gente trabalhar, né? E que eles façam os que os pais e os avós vieram fazendo antes, né? Aí eu comecei a cortar seringa, aí os meninos foi crescendo e foi crescendo, aí nós agora planta para comer e vender. Foi. Meu pai era seringueiro. Aí ele me deu uma faca de seringa. Aí eu chamei meu primo para dividir as madeiras. Aí depois que meus filhos cresceram, eles me ajudavam. E hoje em dia nós não estamos. A minha mãe, ela fazia chá de mato, sabe? Ela fazia chá de cideira, ela fazia chá do mato que servia para a doença que nós pegávamos. Que de primeiro só era uma gripezinha com febre. Tivemos um sarampo, tivemos catapora, tivemos varicela, tosse braba, papeira. E ela tudo cuidou de casa, do remédio de casa. Ela fazia muito chá para nós. Aí nós aprendemos. Aí sempre eu planto alguns pezinhos, porque eu sou aposentada, mas o meu dinheiro é pouco. Aí nós plantamos a roça para ajudar mais. Porque é assim, de primeira a gente não matava uma caça do mato, agora não mata mais. Só é do comprado. Nós faz a farinha e vamos comprar. Porque é assim, porque aqui é assim, em modo um centro, mas só que é calmo de que na cidade, né? Eu não gosto de morar na cidade. Nunca morei. Eu vou com o menino doente, eu passo um mês. Eu faço só dar uma ajuda. Tiro o meu dinheiro, pago uma diarinha para ajudar eles. Mas eles quem tomam de conta do roçado. Eles arrancam, eles brocam, eles tumbam, eles plantam, eles alimpam, eles arrancam, eles torram, tudo eles fazem. Fico só peneirando a massa. Eu converso assim com eles, esse mesmo caso que eu contei, eu posso deixar para eles. Porque eu tenho 2 netinhos, bisnetos já, mas são pequenos, eles não sabem de nada. Porque quando eles crescerem, eu não for vivo, eu posso contar para eles. Eu posso dar um conselho. Eu falo com meu filho, que ele também cortou seringa. Ele era pequenininho, mas andava com tudo na mata. Aí os netos, que é pequenininho, se eu não for vivo, eu posso falar com ele por telefone e contar o caos.
Faço paneiro de maia de empaneirar farinha, que de primeiro os paneiros que empaneirar a farinha, pôr na mata e fazia os paneiros de maia. Que nem a menina que está no livro, mulherzinha lá de cima, a Cirema, ela passa no livro, está no livro ela fazendo paneiro de maia. Né? Tudo isso, porque eu já ensinei para muitas delas aqui. Aí ela fazia e nós enchia de mandioca e botava nas costas e vinha para cá farinha. Rapaz, anteriormente, a diferença que eu vejo hoje, porque quando eu comecei a assumir hoje o que eu sou hoje, eu tinha 10 anos de idade, quando eu comecei mesmo a cortar 3 estradas de seringa, eu tinha 3 anos de idade. A diferença que eu vejo hoje, porque naquele tempo, a única coisa que você não via dentro das nossas casas era cheio de pau, cheio de móvel, essas coisas, televisão, essas coisas não tinha. Mas era um tempo que um homem sozinho sustentava uma família todinha, do tamanho que fosse, porque a gente ia para a estrada todo dia, tu matava o que tu queria. Tinha dia de eu principalmente matar 3 caçaguentos, 3 viados, às vezes 3 porcos, não matava mais porque eu não queria, passava por o bicho comendo. Aí a gente era tratada aqui só com as ervas, que justamente eles já traziam do Ceará para cá, quando vinha a maioria do pessoal do Liberdade, a maioria vinha do Ceará. Aquelas mulheres traziam só as plantinhas, que nem eu carregava minhas plantas dentro da minha mochila, trazia de todo canto. Mas era assim o nosso tipo de vida. E hoje a maioria, que nem eu, hoje eu não tenho problema de coração, não tenho doença, porque eu não tomo essas pílulas que vocês bebem, eu só bebo remédio da mata. Porque no passado, a gente, negócio de manga, tarrafa, linha para essas coisas, a gente fazia de uma planta, de uma ave que tem aqui, que não é tucum, mas tem o tucumã que também dá um linho. A gente fazia do tucum, a linha para fazer a tarrafa, a corda, a gente só comprava naquele tempo o chumbo para fazer a corda, para a tarrafa. Era para hoje, meu querido, quando a cobra mordesse, lá onde a cobra mordia, que meus filhos quando vão caçar, ele leva os materiais que servem para a cobra, que nem o pó da surucuí, uma goma que tem. Ele leva com aquele negócio naqueles vidinhos de cor, aonde a cobra chegar a morder, lá você se curar, lá você sabe o que tem. Chegar a adoecer, hoje tem aqui na quina, hoje tem a bota, hoje está tudo na mata. Você corta o pedaço daquele negócio, bate, faz um chazinho lá, que nem a gente cozinha as comidas lá, e por lá mesmo se curava. Era a minha ideia, não só no Rio Liberdade, que todo mundo soubesse disso, como em outro canto. Porque depois eu vou mostrar para vocês as plantas hoje que nós temos, que nós ficamos tombando todo dia, queimando, porque finalmente a gente não sabe que com a planta daquela a gente vai se curar a mulher, curar um filho. Você repara o bico dele, não sei se você conhece um bichinho que tem na mata que chama uru. Aí esse espinho dele é mesmo que o bico de uru. Agora esse aqui para a próxima. O que curou já a mocidade do velho que está dando câncer, negócio da próxima, é essa campanha disso aqui, ó. É o recado que eu deixo hoje, porque é o canto melhor que tem de gente morar hoje ainda, e principalmente no Rio Liberdade, que eu já falei, nós moramos ligados no mundo inteiro. Nós temos que voltar ao passado, voltar à aliança do povo das florestas, se unir um pouco daqueles pessoal antigos e voltar para a luta de novo para nós conseguir uma vitória, que nem nós já conseguimos, mas o derradeiro cartucho já foi disparado. Eu aprendi quando eu era, vamos dizer, rapazinho novo. Eu me lembro como fosse hoje, eu tinha mais ou menos assim, uns 10 anos de idade, antes de eu vir aqui ao Brasil, conhecer o Brasil. O meu avô, ele bezia muito bem, né, minha avó. E aí eu dizia assim, vô, me ensine a rezar. Às vezes eu vejo tantas pessoas curar outros, né, de doença, porque às vezes tem a doença que é pro médico, né, mas tem que tem uma doença que dá em você, que às vezes precisa você caçar um rezador também, né. E aí eu dizia, vô, me ensine, vou rezar. Aí meu avô me ensinava, né?
Aí eu ia aprendendo, pouco em pouco eu ia aprendendo. Até que eu aprendi, né? Eu aprendi umas rezas que ele me ensinou. Aí eu aprendi a reza para maldoar, né? Reza para maldoar, aprendi. Aprendi a reza para quebrante, gente caído, que dá em menino pequeno, né? Aí eu rezo também para picar de cobra. Aí rezo também para quem sente dor de dente, para dor de cabeça, para a pessoa às vezes se corta, às vezes dá vermelha, né? Eu também rezo para aquilo ali. Eu aprendi, mas eu aprendi a benzer com meu avô e minha avó, que me ensinaram quando eu era menina, aí eu me dediquei naquilo ali, em aprender com meus avós. Aqui na minha casa, aqui chega gente fora de hora, às vezes me chamando para me rezar, com 3 horas de distância aqui. Agora essa semana chegou um senhor aí, era 1 hora da madrugada me chamando. A filha dele tinha desmaiado, tinha desmaiado, uma meninazinha era de 2 anos, tinha desmaiado às 7 horas do dia. Aí ela veio tornar na hora que eu cheguei lá, já 7 horas da noite, no outro dia. Quando eu comecei a rezar nela, e ela rezou aí. A leitura ficou boa assim, a menina. Aqui não tem horário não, para as pessoas virem me chamar para me benzer alguém. Qualquer hora aqui eu viajo assim para qualquer canto, o pessoal me leva para... A pessoa que benze, ele não pode estar ensinando todo mundo. Principalmente eu sou homem, eu vou ensinar para outro homem. Eu posso ensinar para uma filha minha. Assim que eu tenho uma Emily aí, né? Eu posso passar para ela umas orações das minhas que eu sei para ela. Mas se eu passar para outro homem, aí vai matando as minhas forças de eu benzer alguém e curar. Não, ainda não passei não, para ela não. Quando eu estiver perto de morrer, que eu ver que eu vou morrer, eu passo um bocado para eles. Para aprender, eles aprenderem. Aí onde ela vai dizer, isso aqui ainda foi meu pai que me ensinou, morreu, mas ficou plantado, né? Rapaz, eu espero, esses jovens de hoje em dia que estão crescendo, alcançar, né? E aprender, eles fazer alguma coisa. Rapaz, a mensagem que eu gostaria de deixar para eles, como é que se diz? Eles se manter, saber viver, né? Trabalhar, que nem eu faço, né? Não usar problema com os vizinhos, com os amigos, né? E o que eu espero deles, eles têm um momento muito bom, muito legal, que eles consertem a vida deles, eles levem a vida deles para frente, né? Para que não tenha nenhum problema. Meu pai, para mim, foi muito importante vocês chegarem até aqui para a gente fazer esse vídeo. E eu nunca nem esperava, né, chegar alguém aqui, né, fazer essas nossas entrevistas. E eu agradeço muito vocês por essa entrevista aqui, né, e para mim tá tudo legal aqui na nossa comunidade. Respeitar, eu acho que respeitarmos as pessoas, precisa mesmo. Escutar os nossos pais, acho que é uma coisa bastante importante. Eu acho que eles deveriam estudar mais a história da reserva, estudar mais, perguntar aos pais como que era, se informar e não desistir, lutar pelo que eles acreditam, pela uma reserva melhor para eles mesmos e para os futuros deles, a futura geração que eles darão. E tem uma representatividade muito grande, sabe? É um orgulho mesmo. Eu acho que quando a Tati me propôs para mim ajudar ela a fazer isso aí, eu nem levei muita fé, mas que eu estava feita, assim, quando eu fui fazer as entrevistas, eu achei muito bonito mesmo. Eu acho que se a futura geração ler esse livro, eles vão saber como é que era os ancestrais dele. Eu acho muito importante mesmo. Então tem que preservar, que é para alcançar até lá nossos filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente, né? Então por isso temos que cuidar, temos que preservar, né? Temos que cuidar. Eu penso assim, porque isso aqui foi coisa que nunca teve aqui na comunidade, né? Assim, uma pessoa para contar a história da sua comunidade, ou a sua meio de sobrevivência aqui na comunidade, nunca teve. Eu acho que isso aí é importante, porque isso aí, gente mais lá na frente, algum sobrinho, alguém da família, até mesmo vizinhos vão ver, né? E vão, mais na frente, vão saber como é que faz as coisas.